Muy buenas noches para todos. Boa noite. Boa noite, Alzenir, Solange. Sérgio já entrou aí, felicidade. Boa noite, Rubens. Olá, Felipe. Boa Jorge, noite. seja bem-vindo. Jorge. Boa noite. Boa noite, Zildo e Fátima. Boa noite. Ufa, acho que sumiu o negócio aí, né? Tomara. Boa noite. Teimoso entrante. Separando por aqui. Esperemos no tener ya este tipo de inconvenientes. Bienvenido. Aumenta um pouco o seu microfone, Marcos. Sí, que buenas noches, bienvenidos a todos. Esperemos no tener este tipo de inconvenientes ahora. Sim, sim. Foi para quebrar o gelo. Felipe, tudo Boa bem? noite, Edben. Oi, Raquel. Tudo jóia. Elias. Vou botar aqui, porque a nossa tela está aqui. Aí na hora de apresentar, eu puxo ela para cá e deixo aqui na frente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Danielma. Boa noite a vocês. Já tá no calor. A gente já tá no calor. Um abraço. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches desde Querétaro, México. Boa Oi, noite. Sérgio. Boa noite, Alô. família Carrilho. Sim. Como estão? Bien, gracias a Dios, todo bien. Forte abraço. Gracias, igualmente. Saludos a Igualmente todos para nossos todos. hermanos. Buenas noches. Bem-vindo, Sérgio. Sí, Dora viniendo. Bienvenido, Sergio. Buenas noches, Marcos y Alicia. Jóvenes Gusto. todos. Buenas noches. ¿Y Alicia qué le pasó? ¿Por qué? Sí, ahí está. Celular. Rubens, ¿alguien más precisa que sea coanfitrión? ¿Ya está Celio? ¿Ya está Dilma? ¿Ya está usted? Marcos. Sí. ¿Por qué tan callados y tan serios? Estamos resolviendo unos asuntos porque tuvimos unos inconvenientes previos un poco divertidos. Oh, bueno. Ali. Hola, Rosy. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Bien. gracias a Dios. Qué bueno. Carolina y Georgie no tienen imagen. Oi, Magno. Oi, Marus. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Rosy, Jorge. Buenas abrazo. noches, queridos amigos todos. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos, aguardamos un ratito, vamos a resolver Buenas unos temas que noches. tenemos Boa noite, y amado. ya empezaríamos. Un ratito más. Estamos tratando de ingresar al Facebook para conectar. Entonces, desde que creo que se hackeó la cuenta, estamos con un poco de inconvenientes. Bueno, vengamos. Rubén, si estamos listos. Sí. Acá, listos. Perfecto. Buenas noches para todos, un gusto tenerles el día de hoy acompañando al MFC de Brasil que quiere presentarnos su MFC. El MFC que en Brasil estuvimos compartiendo solamente la semana pasada su asamblea nacional y su encuentro nacional, en donde han elegido nuevas autoridades y hoy ya nos están acompañando Fátima y Sildomar. Y Rubén, que va a seguir acompañándonos hasta diciembre. Bienvenidos Fátima y Sildomar, y nuevos presidentes del MFC en Brasil a asumir desde enero. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Muito obrigada a todos vocês por compartilhar conosco esta nova programação de conhecendo do MFC em toda a América Latina. Muchísimas gracias, Rubén, por esta participación. Muchísimas gracias por invitar a todo tu equipo, los coordinadores regionales, para llevar adelante este capítulo. Sean bienvenidos y estamos para aprender del MFC en Brasil. Muito boa noite. Buenas noches, hermanos de toda Latinoamérica. É com muito carinho, muito gosto que estamos acá. Eu sou Rubens de Rosana. E eu sou Rosana de Rubens. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, nos apresentando. Nós outros vamos falar em português, por conta de nossa membresia, mas tivemos também o cuidado de trazer as nossas charlas, as nossas falas em espanhol. Então, quando estivermos falando, vamos projetar para vocês acompanharem um pouco daquilo que queremos trazer para vocês. Os nossos irmãos do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos apresentar em português, né? E algumas das nossas falas, aquilo que nós queremos trazer de primeiro, nós fizemos uma tradução e vamos apresentar aqui também slides em espanhol, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes de participar desse capítulo. Agradecemos aos nossos prela, aos nossos zonais e aos nossos irmãos todos do Brasil e da América Latina que estão aqui conosco nessa noite. Sérgio e Doris, os nossos vice-mundiais também, um forte abraço. É sempre muito gostoso poder compartilhar um pouco dessa nossa história com toda a América Latina. Eu vou compartilhar a minha tela e eu gostaria que vocês me dissessem se conseguem ver aí, para que nós possamos fazer a apresentação para vocês. Aparece bem para vocês aí? Ok. Esta foi a nossa chamada primeira, né?
E agora a gente começa a apresentar um pouco do Brasil, para que a gente possa conhecer um pouco dessa história. Então, aqui nós trazemos um pouco da contextualização, né, algumas informações, algumas características do Brasil. E o Brasil está inserido na América do Sul, limita-se na fronteira com os países dessa porção do continente africano, exceto aqui Equador e Chile. O Brasil é considerado um país com dimensões continentais, pois apresenta extensão territorial de mais de 8 milhões de metros quadrados. Sua área corresponde a aproximadamente 1,6 de toda a superfície do planeta, ocupando 5,6 das terras imersas do globo, 20,8% da área de toda a América e 48% da América do Sul. Algumas literaturas chegam a dizer de 50%. Né? E nós trazemos um pouco para que todos possam, né, conhecer e também se apropriar da complexidade que é o movimento familiar cristão no Brasil. E daí a gente diz que dificilmente existe uma nação com tão complexa e variada composição étnica em sua população. No caso do Brasil, a formação populacional advém basicamente de 5 distintas migrações. E a gente traz aqui algumas, né, algumas imigrações que vieram, se instalaram no Brasil, e a partir daí também um pouco das suas culturas e como ela atua em todo o território nacional. E isso influencia, né, de forma inculturada em todas as regiões do Brasil. A identidade brasileira é um conceito que tenta unificar critérios de identificação e pertencimento comuns entre os cidadãos brasileiros. Essa tarefa é bastante desafiadora, se levarmos em conta os elementos culturais, históricos e sociais que compõem a nação. Possuímos uma língua comum e um passado colonial. Contudo, a história do país não se passou de maneira homogênea no aspecto da espacialidade, e muito menos do ponto de vista do progresso e acesso aos direitos. Observando a população brasileira pelos aspectos comuns que possam constituí-la, é possível pensá-la a partir de uma identificação cultural, que em sua música, em tradições religiosas, possam exercer maior peso. Todavia, a grande extensão territorial e as diferentes origens da população fazem com que tenhamos também uma enorme diversidade cultural. A religião católica, originária dos colonizadores europeus, embora durante muitos anos tenha sido maioria absoluta, não é a única. Os brasileiros professam religiões de matriz africana, os indígenas possuem seus cultos e divindades, além de haver uma identificação e denominações religiosas cristãs, além da católica. A constituição do povo brasileiro é multiétnica, tendo em vista a variedade dos grupos que constituíram a nossa população, além do nativo indígena, o africano e o europeu colonizador, imigrações importantes, como italiana, japonesa, árabe, contribuíram e muito para ampliar ainda mais a enorme diversidade histórico-cultural brasileira. Outro fator mais recente que dificulta ainda mais a tentativa de concepção de uma identidade brasileira, uma é o processo de globalização e uniformização das culturas que tem ocorrido em todo o mundo.
o acesso à cultura mundializada tem uniformizado comportamentos, hábitos e trejeitos, tanto nos aspectos econômicos quanto nos culturais e sociais. Portanto, a brasilidade, a identidade do brasileiro com os outros filhos do mesmo território, é uma questão muito mais de pertencimento, afetividade e simpatia individual do que um conceito social construído, fundado em critérios únicos. A identidade brasileira é uma oposição à unificação de características, pois pode ser, sim, compreendida pela diversidade histórica, cultural e social do seu povo. Então, aqui agora, nós fizemos esta entrada, né, para mostrar um pouco para vocês como o Brasil é diverso na sua, não só na sua forma de colonização, mas até hoje como toda essa migração influencia no comportamento e de forma espacial, né, no tamanho que é o nosso país. E agora, trazendo um pouco do nosso MFC, Rosana vai apresentar para vocês um pouco do MFC no Brasil, onde estamos, quantos somos e o que fazemos. Aqui, eu trago para vocês, neste mapa, nós dividimos o mapa em regiões onde tem a presença do movimento familiar cristão. Então, o MFC no Brasil está presente hoje. Aqui eu trago 17 unidades da federação, cada parte dessa é uma unidade de federação, e nós temos presenças em mais de 23 deles, mas com MFC ativo, hoje são 17 unidades da federação. A Regional Sul, a região aqui em vermelho, né, representa 49,41%. A região Sudeste, essa região branca, todos os estados da região, representa 38,23%. A Regional Nordeste está presente em 4 estados, né? Temos mais um em desenvolvimento, representa 14,12%. A região Centro-Oeste, essa em azul mais claro, representa 2,58%. E a região Norte, essa região em verde, representa para nós 2,35% da população de MFCistas. O MFC chega hoje a 159 cidades, com mais de 132 equipes base esparramada por todo o território nacional. Hoje, nós não precisamos, não temos um número de quantos somos exatamente, em função da pandemia, nós não conseguimos fazer uma atualização do nosso banco de dados, mas estimamos que hoje sejamos em torno de 9.000 membros em todo o Brasil. Aqui está um pouco da nossa estrutura organizacional, né? Como se divide e como está trabalhando o MFC no Brasil. Então, hermanos, nós outros estamos divididos em regionales, onde temos o Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Estas regiões que foram caracterizadas aqui. Cada regional dividida em regionais, que essas regionais também estão aqui representadas. O Sul, nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos aqui Santa Catarina e nós temos o Paraná. Cada um desses representa a sua regional, que tem um coordenador regional e um coordenador em cada estado. Digo, um coordenador na região toda e um coordenador em cada região. Um para o Sul, Rio Grande do Sul, outra para Santa Catarina e outra para o Paraná. Espero que todos tenham acompanhado e compreendido. E assim acontece em todas as outras regiões.
Também, em nossa estrutura, nós outros temos secretariados nacionais que trabalham em consonância com as regionais e também com as estaduais. Assim, esta mesma estrutura funciona nas regionais e também nas estaduais. Um Secretariado Nacional de Comunicação, um Secretariado Nacional de Formação, um Secretariado Nacional de Expansão e Nucleação, um Secretariado Nacional de Finanças, um Secretariado Nacional de Juventude, um Secretariado Nacional de Planejamento e um Secretariado Nacional de Espiritualidade. As cores aqui representam aonde esses secretariados estão presentes aqui no mapa. Um exemplo, o rojo, né, o vermelho, representam que eles estão, o nosso representante do Condi Sul, né, desta região, a nível nacional, atua como secretariado de informação, que é o Carlos André e Adriana, que eles estão aqui em Rio Grande do Sul, atendendo a toda a membresia do Brasil. Também acontecem a cada nova gestão a formação dessas estruturas, né? Nós temos uma equipe que trabalha metodologia e conteúdo e uma outra equipe que trabalha em infraestrutura, já pensando no nosso encontro nacional, que acontece a cada 3 anos. Este que Marcos, Alícia, Raquel e Elias participaram conosco. E, como somos uma associação civil sem fins econômicos, temos também o nosso Conselho Fiscal, que acompanha como é feito o aporte e como é feito também a utilização do dinheiro que é usado em todas as ações do Movimento Familiar Cristão. Bom, agora nós partimos para apresentar para vocês um pouco mais do Conhecendo o MFC no Brasil. Só me dizem aí se estão me ouvindo bem, se posso continuar, se está tudo ok para vocês. Marcos, Alícia, Célio e Felicidade já me disseram que sim. Posso continuar, então? Então, vamos lá. Esse fazer e acompanhar, permanecer juntos e compartilhar sempre foi o nosso slogan, né, que nós utilizamos nesses últimos 3 anos. Como o Marcos falou, nós estamos ainda na coordenação nacional do movimento, mas já elegemos uma nova coordenação, né, que tomará posse a partir de janeiro de 2023, que aqui está o casal Fátima e Zildomar. Seguindo, Rosana vai contar para vocês uma história, né, que é um pouco da nossa história enquanto MFC aqui no Brasil. Bom, no momento todo especial, irmanados com os irmãos da América Latina, há 67 anos surge no Brasil, a partir do primeiro Congresso Eucarístico Internacional, realizado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1955, depois da terrível Segunda Guerra Mundial, as famílias de então sentiram o vazio das perdas dos familiares, o vazio das perdas afetivas, o vazio de pessoas queridas que não mais estavam na família. Mas como superar o momento de tanta crise entre os que ficaram nas famílias? Após o encontro com o padre Pedro Richards, casais da Argentina e Uruguai, com famílias e sacerdotes do Rio de Janeiro, um grupo de pessoas se reuniu e não viam outra saída a não ser buscar essas famílias necessitadas e apoiá-las em seu caminho, sendo para elas uma luz diante de poucas certezas que ainda restavam. Essas pessoas acreditaram e foram organizando o serviço de atender essas famílias. Assim nasceu o Movimento Familiar Cristão.
O apostolado familiar e a espiritualidade conjugal foram as primeiras promoções do recém-nascido MFC, somando-se aos apostolados do Movimento de Ação Católica, antecipando-se ao Vaticano II. O MFC colocou em prática algumas ideias que incentivavam uma maior e mais afetiva participação dos leigos na igreja. Acolhida a ideia, formaram-se 3 equipes de casais em Niterói e no Rio. A primeira equipe nacional assume a expansão, viajando de avião, de jipe, de ônibus ou de jegue, criando núcleos do movimento que empreendiam pelo Brasil afora. E foi organizada por Júlio e Madalena Barros Barreto, Nelson e Gabriela Parente, Jean e Neuza Schwartz e Frei Lucas Moreira Neves. Depois de muito trabalho e de alegria para os pioneiros, o MFC recebeu a calorosa aprovação do Papa no CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, e da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de raízes na fé católica, recebe também casais de outras confissões religiosas. Passaram-se os anos, estruturou-se o MFC e o crescimento foi notado, porque as famílias sentiram que o serviço transformava o ser e o viver das famílias. Através de convites pessoais ou de encontros conjugais, formaram-se e ainda formam pequenos grupos de 10 a 12 pessoas para facilitar um melhor entrosamento e aprofundar laços afetivos. Esses pequenos grupos são abertos à integração contínua de casais, de viúvos, de separados, de divorciados, de jovens e de filhos, abrindo possibilidades aos seus integrantes de viver um processo comunitário com troca de experiências, de revisão de vida, de reflexão crítica sobre os acontecimentos que afetam a sua vida conjugal, familiar, profissional, social, política e religiosa. Aqui, irmãos, nós outros vamos parar um pouco, senão fica muito texto e assim acaba cansando a todos. E nós outros vamos agora convidar, né, para se apresentar uma região do Brasil, que aqui está representada por Célio e Felicidade, que vai nos apresentar a região norte. No sabemos cómo está apareciendo esa imagen desde hace rato que está apareciendo y habíamos salido para editar eso y volvió a salir ahora. No entendemos por qué. Entendemos que alguien está hackeando la cuenta. Marco, si quieres truena ese invitado. No sé quién es, no veo, pero... No, va cambiando de nombre, Sergio. Ah. Las mismas cuentas de las personas, pero va cambiando. Ya pasó y tuvimos que dar por finalizada la sesión y volvimos a ingresar todos y estábamos tranquilos y ahora volvió. Ok. Así es que disculpas del caso. Incluso no permite a la cuenta conectar con las redes, no me está permitiendo. Porque me borró todo. Disculpen en eso. Espero que no suceda más. Hola a todos, como ven pude entrar en esta reunión por mi cuenta, somos parte del grupo de Anonymous de Latinoamérica. Estamos entrando a diversas clases alrededor del mundo para dar un mensaje. Todos vamos a finalizar. Las generaciones serán unos idiotas y aprenden. Vamos a finalizar y si podemos dar Tome la poronga, te digo.